É uma imensa alegria estar com vocês em mais uma reunião da PET. Essa é se eu não me engano, a segunda em parceria com a Concarf. Hoje nós vamos falar sobre imunidade das entidades beneficentes do CARF, né? Porque a participação é importante do Leonan, da Ana Cláudia, do Tiago Conde, da Raquel, sobre a coordenação científica do Wesley Rocha. Quero aqui também agradecer ao nosso presidente, que é o Alexandre Evaristo, que não está aqui hoje. E para a PET é uma honra ter aqui esse espaço de debate, de discussão com vocês, né? com o CARF, pela Concarf. E antes de mais nada, eu queria aqui fazer a abertura, a gente está no YouTube e também no Zoom, tem uma galera aqui direto no Zoom, né? E tem um pessoal conectado lá no YouTube. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a FF Advogados, lá do Edson Carlos Fernandes, a Magalhães Peixoto, Tax Accountant, o escritório Alexandre Pantoja, né? A LM Leilões, empresa de consultoria de leilões, a GoToTex, a MP Editora, o escritório de advocacia Queiroz Cavalcante, lá de Recife, o maior escritório do Nordeste, o Bergamini Advogados, Gaudêncio Advogados, o escritório Saluce Marangoni Parente Jabor e o escritório Marcelo Diniz Advogados. Muito obrigado pelo apoio de sempre de vocês. E aí, falando, como eu sempre costumo fazer, os nossos cursos, os cursos de extensão da APET, o ano letivo já começou agora em março, a gente começou 3 cursos, imposto de renda, especialização em imposto de renda, especialização em diretos e introdução à advocacia tributária, e agora a gente vai para a segunda parte, que agora em abril. Em abril nós vamos ter a terceira turma do curso de extensão em tributação da economia digital, né? Esse curso é coordenado pelo Alberto Macedo e pelo Renato Nunes, coordenação científica. A gente tem como alguns dos professores, né, o professor Luiz Eduardo Choeri, vocês estão vendo aí, o Gustavo Haddad, a Ana Cláudia Tume, a Karen Jurandini, o Toledo e vários outros professores super competentes. Ainda em abril, a gente tem um curso novo, que é um curso de extensão e obrigações acessórias, sobre SPED, teoria e prática. É um curso que eu combinei com o Caio Tacano, né, para a gente esmiuçar essas questões relativas à obrigação acessória, sempre vinculada ao SPED, trazendo teoria e prática e procurando atender principalmente os advogados e contadores que atuam na área, né? Ainda em abril, a gente tem um curso com a coordenação do Alexandre Evaristo, com a Thaís de Barros, coordenação científica e minha coordenação geral, sobre um curso novo também, sobre extensão e reorganização societária, aspectos tributários e contábeis. Os professores, vocês estão vendo a foto de alguns deles aí, só tem fera. Vai ser um curso muito interessante, né? Agora, em maio, nós vamos ter a segunda turma do nosso curso de extensão em Direito Tributário Internacional, coordenação da Ana Carolina Mongló com a Ana Cláudia Tume e o Edson. Os professores que vocês estão vendo aí, a Bruna Miranda, o Vitor Polizelli e uma galera muito legal, trabalha muito com tributação internacional. Em maio também a gente vai ter uma segunda turma sobre o curso de extensão em tributação das startups, também curso muito interessante, coordenado pelo Renato Nunes e pelo Rafael Ione. Vai ser a segunda turma. E no comecinho de junho a gente começa o nosso tradicional curso de extensão em planejamento tributário, teoria e prática, sob a coordenação do Edson, do German, com o Carlos Daniel, que entrou agora, coordenação científica e a minha coordenação geral. A gente tem aí alguns professores que vocês estão vendo, o Sérgio André Rocha, né? A Mariel, o Alexandre, o Alexandre Nishioka, o Evaristo, a Tatiana e vários outros professores, ok? E lembrando que em maio, dia 18 de maio, nós vamos ter o nosso 4º colóquio
de Direito Contábil. E vai ser nesse dia que nós vamos lançar a revista de Direito Contábil, número 7, né? E a participação de todo esse pessoal que vocês estão vendo aí. Vai ser um evento muito legal, vai ser presencial, mas quem não puder participar do presencial, poderão acompanhar à distância, né? Agora, os professores, todos eles vão instalar na modalidade presencial, ok? E lembrando também que a PET tem um calhamaço aí de cursos gravados, né? Que vocês podem acompanhar: contabilidade tributária, a tributação das cooperativas, direito penal tributário, processo administrativo, processo judicial, CMS, direito contábil, tributação do mercado financeiro, tributação do agronegócio, lucro real, enfim, são diversos cursos: direito aduaneiro, PIS e COFINS, processo aqui, ó, STF e as decisões durante a pandemia, tributação de petróleo e gás, tributação do setor de serviço, e aí vai, né? Pois bem, já feito isso, então eu vou aqui interromper o meu material, desligar, e voltar aqui para o tema de hoje, né? Então, nós fizemos uma atrasadinha por questões tecnológicas, a gente pode compensar isso, a gente pode terminar um pouquinho depois, ok, Wesley? E seguindo essa linha. Cada um fala inicialmente de 10 a 12 minutos, o ideal é 10, mas sempre tem aqueles 2 minutos a mais para concluir o raciocínio. Se precisar de 1 minuto também não tem problema, a gente não tem tanta formalidade assim. E, Wesley, eu te passo a palavra para você apresentar os professores, os palestrantes, e falar sobre o tema, enfim. O evento é de vocês. Bom dia, doutor Marcelo, bom dia a todos da PET, bom dia aos palestrantes, expositores, aos que nos estão acompanhando. Uma grande satisfação hoje, doutor Marcelo, estarmos apresentando mais um tema, a segunda reunião com a Aconcarf, né, em parceria com a PET. A ideia aqui é trazermos temas científicos na área acadêmica, aplicados aí nas instâncias também dos tribunais, em especial o CARF, né? E que hoje nós aqui tivemos o espaço cedido pela PET para abordarmos um tema de extrema relevância, doutor Marcelo. Só verificar se o YouTube já está, ele está transmitindo. Tive a informação de que talvez não estaria, mas se puder checar. E hoje nós vamos falar aqui um pouco mais aqui sobre... Parece que tá tendo uma instabilidade no YouTube, tá? A gente... tá. Isso é pouco, isso não acontece muito, mas quando acontece, a gente grava aqui no Zoom, está aqui no Zoom, e depois a gente publica lá no YouTube. Vamos ver o que vai acontecer. Quem não conseguir entrar no YouTube, o Thiago já passa lá o link para entrarem aqui pelo Zoom. Desculpem. Não, perfeito. Só uma questão de ordem prática aqui. Em especial, hoje nós vamos falar sobre as imunidades, entidades beneficentes, né? E que hoje vamos abordar esse tema. Só um segundo, que tem uma estabilidade aqui também na minha agenda. Então, sobre as imunidades das entidades filantrópicas, entidades beneficentes, né? A princípio, o CARF estava com o julgamento suspenso até a decisão final, ou em definitivo, né, do STF, em especial do recurso extraordinário 566.622, e sobre o rito da repercussão geral, obviamente, e que decidia ali sobre diversas ADIs que estavam para serem julgadas de forma conjunta, né? Naquele momento, o STF decidiu sobre a constitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212, de 91. Né? A discussão central deu-se sobre o certificado, né, para as entidades beneficentes, que é o SEBAS, ou seja, haveria ali a necessidade de manter o certificado ou declarar como inconstitucional. E a decisão, ao que o STF aplicou, declarou somente a constitucionalidade do inciso 2º, né? Ocorre que, a princípio, teria sido decretado
essa decisão e colocado fim a essa discussão. Porém, as interpretações não foram nesse sentido, foram de que somente o inciso 3º teria sido declarado inconstitucional do artigo 55. E a Procuradoria, obviamente, trabalhou para que as interpretações fossem aplicabilidade, mantendo o SEBAS, né, declarando constitucional os demais incisos, salvo o inciso 3º, e a exigibilidade natural para que a entidade beneficente pudesse atuar, né, nas suas atividades. E aqui hoje nós vamos debater, vamos aprofundar o tema com os conselheiros que estão presentes, né? Nós temos 2 conselheiros do CARF aqui, a doutora Ana Cláudia e o doutor Leonan, especialistas nos temas sobre imunidades, e nós temos o doutor Tiago Conde, né, que é advogado e professor, e a doutora Raquel, que é procuradora da Fazenda, que é atuante perante o CARF. Vamos debater um pouquinho mais sobre o tema, lembrando que os conselheiros que hoje estão cumprem um papel de exposição, né, jamais de opinião referente ao tema, mas exposição de uma forma acadêmica e científica. Então, sem mais delongas, para evitarmos aqui, né, estender ainda mais e deixar o tema os palestrantes que vão hoje abordar, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Ana Cláudia, que vai fazer uma introdução ao tema. Bom dia, doutor Wesley, obrigado pela apresentação. Bom dia, doutor Marcelo e a todos os colegas, e bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Eu fiquei aqui incumbida de fazer uma parte um pouco introdutória, até para a gente entender o porquê dessa discussão que está sendo traçada quanto à imunidade dessas entidades beneficentes e como chegamos a esse ponto que hoje está o julgamento no STF, né? Bom, inicialmente a Constituição, ela traz lá no artigo 150 algumas limitações que seriam o poder do Estado de tributar, nós contribuintes. E entre essas limitações, uma delas que o Constituinte falou são as imunidades. Então, o Constituinte, ele traçou alguns valores que ele acha que são bem importantes, e ele falou, bom, eu vou proteger esses valores e para fins de proteção eu vou dar algumas imunidades tributárias. Então, ele vai lá no inciso 6º e ele fala, bom, os entes políticos, uns outros não vão poder tributar, eu vou dar uma imunidade aos livros, eu vou dar imunidade aos partidos políticos, às entidades sem fins lucrativos, agora tem os videogramas e os fonogramas, porque eu quero trazer uma proteção também para esses valores. Mas lá no artigo 150, inciso 6º, o Constituinte ele fala assim, esses valores que eu estou protegendo, sejam pessoas, sejam objetos como são os casos dos livros, pessoas como são o caso dos outros entes políticos, eu vou proteger deles pagarem impostos, só impostos. E por que os impostos? Porque os impostos, eles são tributos não vinculados a uma contraprestação por parte do Estado. Então, quando a gente paga os impostos, a gente está jogando tudo dentro de uma receita geral do Estado, e o Estado vai aplicar conforme algumas determinações legais, constitucionais que ele tem, mas não uma determinação específica. Então, como é dentro de um fundão geral, eu vou deixar que esses valores tenham uma proteção maior e a eles eu vou tirar a obrigação de estar pagando os impostos. E lá no inciso 6º, na linha C, o Constituinte ele fala, as entidades sem fins lucrativos, nos termos da lei, não vão pagar impostos. Bom, a gente caminha um pouco mais na Constituição e a gente chega lá no 195, que a gente vai estar falando justamente de como a Seguridade Social vai ser financiada dentro do Brasil. E ele fala, toda a sociedade vai financiar a Seguridade Social. Toda a sociedade, toda. Inclusive os aposentados hoje, eles pagam contribuição previdenciária e eles também ajudam no financiamento da Seguridade Social. Seguridade Social, que é a previdência, assistência e a saúde. Mas lá no parágrafo 7º, o Constituinte ele fala assim, as entidades beneficentes, elas são isentas de contribuições à Seguridade Social. Aí um primeiro ponto que levantaram é se essas contribuições, se essa entidade beneficente, aqui no parágrafo 7º, ela é a mesma da entidade sem fins lucrativos, que está lá na linha C do inciso 6º. E essa foi uma tese que foi capitaneada pelo professor Visgranda,
nos anos 90, e ela foi discutida na ADI 2028, e que o professor Ives Granda, ele falou assim, bom, a mesma coisa de entidade sem fins lucrativos é a entidade beneficente. Então, eu tenho as mesmas entidades ali no 150, sexto C, que tenho aqui nas entidades do 195, parágrafo 7º. Então, os requisitos de uma é igual ao da outra. Então, onde estão esses requisitos? Mas primeiro a gente precisa saber se elas são as mesmas. A tese do Ives Granda não prevaleceu no Supremo. E o Supremo falou assim, olha, são duas coisas distintas. Lá no 150, eu tenho entidades sem fins lucrativos, que eu estou protegendo elas porque elas prestam algumas atividades ao lado do Estado, elas colaboram com o Estado, então eu quero proteger esse valor que eles estão contribuindo dentro da atividade estatal, e como a contraprestação que eu teria lá no 150, que eu estou tirando delas é o pagamento de um imposto, que é um tributo não vinculado, eu preciso que elas sejam sem fins lucrativos nos termos da lei. Aqui no 195 eu tenho uma outra situação, que é o pagamento de prestações, de contribuições à Seguridade Social, da qual toda a sociedade tem que contribuir. E quando eu digo que as entidades beneficentes elas não vão pagar essas contribuições, não quer dizer que elas não vão contribuir. Quer dizer que elas vão contribuir, sim, para a Seguridade Social, mas elas vão contribuir de uma outra forma. E de que forma? Ajudando o Estado a prestar a Seguridade Social, seja na área da educação, na área da saúde, na área própria da assistência social, ajuda de idosos, de pessoas com deficiências, mas eu preciso verificar que essas entidades, de fato, estão atuando ao lado do Estado, porque eu não estou tirando um peso das entidades beneficentes, lá no 195, parágrafo 7º. Elas têm esse peso, mas elas vão arcar com esse peso de uma outra forma. Então, não é pelo pagamento das contribuições, mas é ajudando que o Estado preste a Seguridade Social. Então, para isso, eu preciso que elas sejam entidades beneficentes e que elas cumpram os requisitos que estão na lei. E é diferente de eu dizer que elas são sem fins lucrativos, porque aqui eu tenho um encargo a elas. Eu preciso que elas cumpram uma determinada coisa para que eu tire delas o pagamento da contribuição à Seguridade Social. Então, prevaleceu essa tese lá no STF. E aí, um segundo passo que se chegou bom, mas lá no 195, parágrafo 7º, o Constituinte ele falou que são isentas de contribuições. Quando eu falo numa isenção, eu preciso de uma lei ordinária traçando os limites da isenção, dispondo sobre a isenção. Ao passo que quando eu tenho uma imunidade, eu preciso de uma lei complementar falando da minha imunidade, de acordo com o 146, inciso 3 da Constituição, lá diz, quando eu falo de imunidade, eu preciso de uma lei complementar. Então, se o Constituinte ele falou aqui isentas, eu bastaria de uma lei ordinária. E qual seria essa lei ordinária? A Lei 8.212, a princípio, de 91, que traria lá no seu artigo 55 alguns requisitos que as entidades precisam cumprir para elas não pagarem as contribuições dos artigos 22 e 23 da Lei 8.212. Ao passo que o artigo 195, parágrafo 7º, dizia essas entidades não vão pagar contribuições à Seguridade Social, ou seja, dava uma amplitude maior à própria contribuição que deixaria de ser paga. O Supremo já tem há muitos anos, há mais de 20 anos, decidido que, na verdade, ainda que o Constituinte tenha falado numa isenção, de fato, a gente tem uma imunidade, ali no 195, parágrafo 7º. E como eu tenho uma imunidade, eu preciso necessariamente de uma lei complementar para estar traçando os requisitos ou para estar limitando o gozo dessa imunidade por meio dessas entidades beneficentes. Eu não posso fazer com que requisitos que estão numa lei ordinária sejam limitadores de um requisito que está na Constituição para que elas cumpram. Nesse meio tempo desse caminho, veio a Lei 12.101, de 2009, também uma lei ordinária. Ela revogou o artigo 55 da Lei 8.212 e ela trouxe outros requisitos também para quais essas entidades beneficentes precisariam cumprir para que elas tivessem direito ao gozo dessa imunidade ou desse favor tributário que está lá no 195, parágrafo 7º. E a discussão que fechou juntou tudo no STF para julgamento, sendo que teve um recurso extraordinário que foi afetado no rito dos repetitivos,
que é o 5.662, 5666-62, e algumas ADIs. E essas ADIs, elas tratam algumas da Lei 8.212, outras da Lei 12.101. Então, formalmente, elas são diferentes, mas materialmente elas estão tratando da mesma matéria, já que uma lei foi a causadora da revogação do artigo 155 da 8.212. Bom, quando o STF julgou em 2017, a princípio o recurso extraordinário, ele falou nos termos do voto do ministro Marco Aurélio, foi o voto vencedor, que o artigo 55 seria inconstitucional. E depois de ter dito essa inconstitucionalidade, sobreveio os embargos da Fazenda, dizendo, olha, ainda que eu tenha que cumprir os requisitos da lei complementar, eu preciso certificar essas entidades, eu preciso ter um procedimento de verificação de como essas entidades estão cumprindo com esses requisitos. E essa certificação, esse selinho que eu dou para as entidades, ele chama SEBAS, e ele está lá no inciso 2. E eu preciso que essas entidades tenham esses SEBAS para que eu consiga verificar que elas cumprem com a determinação constitucional. Então, sobreveio um julgamento, e o ministro Marco Aurélio ficou vencido, e nos termos do voto da ministra Rosa Weber, foi dito que sim, olha, ainda que a gente lá atrás tenha julgado o artigo 55 constitucional, o fato é que o inciso 2, ele é constitucional, porque eu preciso que realmente essas entidades, ela tenham os SEBAS, e eu preciso ver que isso é só uma fase procedimental, e não requisitos. E dentro de uma fase de procedimentos, eu posso ter essa aplicação dentro de uma lei ordinária. O ministro Marco Aurélio, ele não concordava, porque ele achava que isso não era só uma fase procedimental. Que uma fase procedimental, que poderia estar numa lei ordinária, seria alguns requisitos do tipo, qual é o órgão que vai dar o certificado? Qual é o prazo que eu preciso para esse órgão ter? Isso seriam procedimentos que poderiam vir dentro de uma lei ordinária. Mas, de qualquer forma, a tese dele ficou vencida no Supremo e prevaleceu a tese da ministra Rosa Weber de que seria constitucional a disposição do inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212. E daí que a gente tem, eu vou passar depois a palavra para os colegas, darem continuidade. No CARF, hoje, não está havendo uma forma unânime de aplicação desse julgado. Turmas estão proferindo julgados em sentidos diferentes. Isso contribui muito com a insegurança jurídica do próprio contribuinte, que hoje ele se vê numa situação que, a depender de onde esteja o recurso dele, ele pode ter um julgamento de uma forma ou da outra. E, por hora, a gente não teve ainda um posicionamento da Câmara Superior dentro do CARF, né? Bom, a despeito dessa discussão, que eu vou passar a palavra para os colegas falarem dentro do CARF, no final do ano passado, sobreveio a Lei Complementar 187, em dezembro, e que ela expressamente diz que é uma lei complementar, tratando dos requisitos que as entidades beneficentes precisam cumprir para fazer jus ao gozo da imunidade que estaria disposto no 195, parágrafo 7º. Então, é uma lei bem recente, que ela tem início da aplicação dela aqui em 2022. Já tem algumas discussões sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dela, mas são discussões, acho que muito recentes, né? E que a gente vai aguardar mais um tempo para que a gente possa adentrar dentro dessa discussão da Lei Complementar 187, que é agora do final do ano passado. Pois bem, então, doutora, eu passo a palavra. É isso. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia, conselheira titular da segunda sessão do CARF, né, e também compõe aqui conosco a Associação dos Conselheiros dos Contribuintes no CARF, que é a CONCARF. Em parceria com a PET, estamos abordando aqui o tema imunidades das entidades beneficentes. E a gente achou, obviamente, que a decisão final aqui do STF, né, do recurso extraordinário citado, né, teria finalizado essa discussão e que, ao declarar a constitucionalidade do inciso 2º, né, do artigo 55 da Lei 8.212, de 91, teria acabado as discussões. E, na verdade, fomos
obviamente, somos obrigados, pelo regimento do CARF, a aplicar as decisões finais do STF, né, e igualmente do STJ, em matéria de repercussão geral, no caso. E, ao aplicarmos essa decisão, as dúvidas começaram a surgir, no sentido de, realmente, o STF finalizou esse debate, porque, ao proferir a decisão, os contribuintes embargaram, dizendo o seguinte: olha, todos os incisos do artigo 55 são inconstitucionais. E não somente declarada a constitucionalidade do inciso 2º. Né? Os contribuintes estavam certeiros nesta conclusão. Ou seja, o SEBAS, que deveria ser exigido por lei ordinária, o STF disse: olha, eu vou manter a exigibilidade por uma lei ordinária deste certificado, porque é um requisito formal, né? E os demais requisitos, que são as contrapartidas, deveriam, então, ser exigidos por lei complementar. E aí começam os debates, né? Porque qual a lei complementar, que é a aplicabilidade, e há uma interpretação em algumas decisões recentes do CARF, diz que o artigo lá 14, que cumpriria os requisitos do artigo 14 do CTN, supriria essa questão da lei complementar. Mas me parece que existem algumas dúvidas ou incertezas sobre o tema. E aí eu vou passar aqui a palavra para o doutor Leonan, que também é conselheiro titular, né, do CARF da segunda sessão, que já teve a oportunidade, inclusive, de fazer a apresentação para os próprios conselheiros, né, no seminário do CARF, no final do ano passado. E, com muita propriedade, vai abordar o tema conosco aqui. Com a palavra, então, o doutor Leonan. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradeço o convite. É uma honra estar falando para os senhores e para o nosso. É verdade que a temática é bastante instigante. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade, por várias e várias vezes, se manifestar sobre a temática. O dispositivo constitucional, lá onde está sua fonte, ele é até razoavelmente curto, e lá no artigo 195, parágrafo 7º, ele diz: são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Ponto. Daí já surge, apesar de um texto curto, uma série de controvérsias que, ao longo do tempo, o Supremo foi se debruçando sobre isso. Há uma falta de precisão redacional ao utilizar a expressão isenção. O Supremo, por várias vezes, e hoje está bem solidificado, trata de imunidade. Há uma necessidade clara de regulamentação do dispositivo, e o grande debate se é lei ordinária ou lei complementar, e aí tem a controvérsia mais recente, que surgem dúvidas até a forma como se deve ler e se aplicar o dispositivo, e eu vou apresentar isso mais, conversar com vocês mais à frente sobre essas divergências. Um veículo normativo para tal propósito, complementar ordinária, e a extensão das entidades complementadas, o que seriam entidades beneficentes, que o Supremo também já solidificou, que também se abarca as entidades de educação e de saúde, além da própria assistência social. E interessante que ainda pende no Supremo a questão das entidades de saúde e alguma regulamentação lá sobre a lei complementar 101. Hoje até revogada finalmente surgiu a lei complementar 187, que viria dar luzes a uma regulamentação definitiva da matéria, a despeito que várias normas de disposições transitórias da nova lei complementar foram vetadas, e o Congresso está na mesa para apreciar, inclusive, esses vetos, que nessas disposições transitórias tentaria dar alguns contornos de solução a algumas controvérsias que podem surgir, como processos pendentes de apreciação acerca dos SEBAS, da certificação. E é interessante que vocês, retornando lá a idos de 88,
logo quando a Constituição adveio. Ano subsequente, em 91, 30 anos atrás, no mandato de injunção 232, o Supremo declarava a mora em que se encontrava o Congresso em regulamentar a matéria. E naquela situação, no mandato de injunção de 91, de agosto de 91, o mandato de injunção 232, já se dizia a alguns ministros que teria que ser regulamentado em lei complementar. É interessante notar que o mandato de injunção 232 ele foi julgado um mês após o advento do artigo 55, lá na 8212. A lei 8212 é de julho. Ó. O mandato de injunção que declarava uma mora na regulamentação é de agosto. Ocorre que 10 anos depois, já não em 91, mas em 2002, o mandato de injunção 616, sob a relatoria já do ministro Nelson Jobim, dizia que não havia mora no Congresso, pois estava regulamentado no artigo 55 da 8212, que inclusive já teria alterações legislativas posteriores. E essa alteração legislativa na 8212, no artigo 55, é que vai dar origem às ADIs que foram comentadas pela conselheira Ana Cláudia. Essas ADIs, posteriormente, foram convertidas durante o julgamento no Supremo em ações de descumprimento de preceito fundamental, ADPFs, porque o artigo 55 veio a ser revogado pela 10.101, que posteriormente, agora, está revogada pela LC 187. E nesse contexto todo, ao longo dos anos, principalmente acerca do artigo 55, surgem algumas controvérsias, além do julgamento declarado do Supremo. No RE 566-622, o Supremo, originalmente, através do ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade completa do artigo 55. Enquanto isso, as ADIs, que não focavam no artigo 55, as ADIs, elas convertidas em ADPF, elas pretendiam a declaração de constitucionalidade do inciso 3º e de outros normativos. Elas foram declaradas esses preceitos, mas em sua razões de decidir em sua emenda, foi dito que normas meramente procedimentais, inclusive acerca de certificação, seriam constitucionais. Diante disso, sobreveio os aclaratórios da Fazenda, como bem apontado já, e nos aclaratórios da Fazenda, o ministro Teori Zavascki já havia falecido, a ministra Rosa Weber, assumindo a relatoria, ela acolheu os aclaratórios, o ministro Marco Aurélio foi vencido, para trazer à luz, e o inciso 2º, que falava lá só certificação, nada mais tem além disso, a palavra é certificação, ela seria aquele dispositivo que contém aquela palavra, ele é constitucional. E aí você vem para o CARF, o que acontece hoje no CARF, analisando de forma meramente acadêmica. Hoje existem muitos processos antigos, onde os contribuintes foram autuados, muitas vezes ou por ausência de certificação, ou por ausência de requerimento de isenção. Existia um parágrafo 1º no artigo 55, e mesmo que você tivesse certificação, tem o selinho, você está certificado, você teria ainda assim, depois de já ter apresentado tudo, ter sido certificado, você teria que formular um requerimento para o órgão previdenciário, o órgão fiscal, a autoridade fiscal da época, que era o INSS, antes da junção da criação da Receita, onde você requeria a emissão de ato declaratório de isenção, chamado de isenção, que seria o ato declaratório de imunidade. E sem aquele ato declaratório, você não poderia fazer uso da benesse, sem uso da benesse. E aí os autos de infração se tangenciam a isso. Eu vou voltar um pouquinho ali para o RS 56622. O contexto fático do RS 56622 foi a lavratura de uma auto-infração, no qual o contribuinte não apresentou SEBAS, não apresentou certificação, e ele não deteria o ato de reconhecimento de identidade pública, que era um outro requisito que estava no inciso 1 do artigo 55.
ele não detinha o SEBAS e não detinha o ato. Aí ele foi autuado, ele recorreu, perdeu, e a discussão chegou no Supremo. E aí o Supremo diz que o recurso é provido, mesmo com embargo declaratório, com efeito infringente, declarando a constitucionalidade do inciso 2, o recurso foi provido. Isso é fato. O recurso está provido e esse auto de infração, a notificação fiscal do lançamento de débito, ela está declarada cancelada. Isso é um ponto. E aí, o que se colhe dessas razões fáticas, a despeito do julgamento ser sempre em tese? O que se colhe é que o contribuinte conseguiu comprovar em diligência, em perícia judicial, que cumpria todos os requisitos do artigo 14 do CTN, que era o artigo que vincularia as condições efetivamente necessárias para a imunidade, considerando que ainda não havia o advento da Lei Complementar 187, que só veio a advir em dezembro de 2021. Então, a entidade não tinha SEBAS, não tinha declaração de utilidade pública, e a declaração de utilidade pública está no inciso 1, artigo 55, o Supremo não falou sobre ele. O inciso 2 está lá no 55, o Supremo falou que é constitucional, mas o auto de infração, que era baseado nesses dois pontos de suporte, ele foi cancelado pelo Supremo por haver perícia judicial, onde atestava que tinha sido cumprido os requisitos do artigo 14. É claro que o Supremo não analisa matéria de fato, mas para interpretar o direito, o ministro Marco Aurélio disse que o contexto fático era esse, inclusive em pedido de vista, a partir de uma discussão aberta pelo ministro Teori Zavascki. Aí tem que abrir os anais de todo o RE e ler as várias manifestações que tiverem os debates a partir das atas de julgamento. E então você tem uma situação onde realmente houve o cancelamento de uma autuação baseada no inciso 1 e no inciso 2, por ausência de SEBAS e ausência de declaração de utilidade pública, e por conseguinte, não teria sido, se não tinha SEBAS, não tinha utilidade pública, você não poderia requerer o ato declaratório da isenção lá do parágrafo 1º. Também não tinha o parágrafo 1º, então. Apesar de falar disso, é um pressuposto lógico. E aí você tem todo esse contexto, mas o Supremo cancela esse auto de infração. Porque, no final, o que eu extraí das razões de decidir é que, a despeito de se poder dizer que a certificação é um requisito que pode ser tratado de lei ordinária e por isso não seria constitucional, as exigências sempre hão de estar em lei complementar. As exigências sempre estão onde está em lei complementar. Então, o fato de se exigir uma certificação, ela seria um requisito meramente formal e não poderia se sobrepor a uns requisitos postos na própria lei complementar. Se o contribuinte não consegue comprovar o SEBAS, mas ainda assim ele poderia comprovar por outros meios que tem a condição imune, independente daquela prova pré-constituída que seria o SEBAS. Então, o SEBAS, no final das contas, ele apenas criaria um contexto de prova pré-constituída. Inclusive, o STJ, na súmula 612, ele trata o SEBAS, inclusive com efeito retroativo, já que ele pressupõe a comprovar apenas um selo, um atestado de que você tem aquela condição imune lá atrás. E, diante disso, o que acontece hoje no CAF? Hoje o CAF ainda se debruça sobre autuações ou porque não tem a certificação, e aí o contribuinte consegue comprovar através de uma diligência, quando consegue que seja realizada uma diligência, ou por outros meios, juntando sua contabilidade, se eventuais documentos, e cumprir os requisitos do artigo 14, apesar de não ter um SEBAS. Outras vezes, como já foi ocorrer, o contribuinte apresenta a certificação, apresenta título de entidade de utilidade pública, como eu já vi casos práticos, mas ele não tinha formulado o requerimento de isenção. Esse requerimento seria o segundo requisito, que está lá no parágrafo 1º do artigo 51, seja por esquecimento ou porque achava que o SEBAS era suficiente, ou qualquer que seja o fundamento pelo fato de ele não ter feito essa postulação, ele não faz esse requerimento e
está se debruçando hoje se é válido ou não esse requisito. O que eu tenho visto é que, ora, o CAF cancela o auto de infração pela falta do requerimento do parágrafo 1º, ora, o CAF mantém o auto de infração dizendo, o parágrafo 1º não foi declarado inconstitucional. Então, mesmo com SEBAS, mesmo com declaração de utilidade pública, mesmo com todo um contexto de imunidade, como na égide do artigo 55, ele não cumpriu o requerimento lá do parágrafo 1º, então aquilo ali é um requisito meramente procedimental, que geraria um procedimento de requerer, e, por isso, a auto de infração estaria mantido. Em jurisprudência mais antiga do CAF, esses autos de infração eram derrubados dizendo que a Lei 10.101, assim como a medida provisória que regiu a matéria temporariamente, o artigo 55 foi revogado temporariamente no AMP, mas depois essa MP não foi validada, e o artigo 55 voltou à vigência. Eles não tinham essa necessidade desse requerimento. A Lei 10.101 também não tinha essa necessidade de requerimento, ao órgão tributante. E a Lei Complementar Nova também não tem. Então, antigamente, o CAF dizia que era uma retroatividade benéfica, então derrubar o voto de infração. Mas, atualmente, a jurisprudência mais recente do CAF tem dito que não se aplica a retroatividade benigna e que o dispositivo era válido e regular e tem mantido, em sua maioria, as autuações por mera ausência do requerimento. Com relação ao SEBAS específico, quando não tem SEBAS, aí também tem duas correntes. Uma hora diz que pode, por outros meios, aferir os requisitos, e até mesmo se o contribuinte conseguisse comprovar que a ausência do SEBAS é por ausência de algum elemento daqueles do artigo 3º, do artigo 55 foi declarado constitucional, ou até mesmo da Lei 10.101, então você poderia também conseguir comprovar. É interessante que a Procuradoria da Fazenda, a doutora Raquel deve comentar sobre isso, na lista de dispensa de contestar e recorrer, ela trouxe uma observação número 4, do item 1.23, que trata das imunidades, a letra H. Ela trouxe uma observação do item 4, que diz que a fruição da imunidade deve ser garantida às entidades certificadas que comprovem o cumprimento do artigo 14, através de normas procedimentais, do artigo 29. Ela daria uma margem, ao meu ver, à questão de, se você conseguisse comprovar os artigos 14, na verdade, observação 3, desculpe, estender as razões de decidir a entidades que, pelo menos, comprovem que adentraram com a requisição Leonan, só um dos SEBAS. Se você puder concluir, Leonan, você já passou de 17 minutos. Só um comentário. Passou. Certo. Só para te ajudar. Tranquilo. Então, quem requereu o SEBAS e foi negado por ausência de um dos artigos declarados constitucional, poderia aproveitar a deixa e conceder o requisito. Era isso, presidente. Eu devolvo a palavra a Wesley, que está conduzindo esse debate. Obrigado a todos. Voltamos. Muito obrigado, doutor Leonan. A gente começa, às vezes tem aquele limitador de tema, mas a temática acaba nos empolgando, inclusive, porque realmente ainda não... A princípio, as maiorias das decisões do CARF vão no sentido de acolher a decisão do STF, dizendo que o SEBAS ele deve ser exigido por lei ordinária e, portanto, muitas entidades beneficentes e os contribuintes recorrentes acabam não tendo essa certificação porque não cumpriram as contrapartidas no passado, né? E aí há uma interpretação que, quando não tem, obviamente deve ser mantida a autuação. Mas, para que nós possamos dar continuidade ao tema, eu vou aqui convidar, gentilmente, cedido a palavra primeiro, né, agora aos advogados, que vão abordar o tema de posições diferentes, mas vou convidar aqui o doutor Tiago Conde, em razão de possível retirada antes da finalização aqui
dos nossos debates, em que a doutora Raquel gentilmente cedeu, né, a palavra ao doutor Tiago antes. Então, nós vamos passar a palavra para o doutor Tiago. Você, doutor Tiago. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer aqui à PET, ao doutor Marcelo Magalhães pela iniciativa e sempre estar aqui nos brindando com excelentes encontros, ao doutor Wesley da Concarf, que fez essa excelente ligação com a PET, a minha querida amiga e sempre muito aguerrida em tribuna, doutora Raquel, a quem eu tenho uma honra em dividir uma mesa aqui com ela, doutora Ana, doutor Leonan. Rapidamente, assim, esses pontos de, primeiro, o assunto é super relevante, ou seja, entidades beneficentes ou filantropia hoje no Brasil é uma questão, ou deveria ser uma questão que deve ser levada como prioritária, principalmente em um país onde a nossa Constituição fala que o Estado deve privilegiar ou tentar privilegiar esse tipo de situação, ou pelo menos tentar privilegiar que o social seja levado a efeito. Parece que, na prática, não é bem assim. Porque hoje, será que com essas decisões todas que já foram faladas aqui pela doutora Ana, pelo doutor Leonan, será que permanece a exigência da exigência do SEBAS para a imunidade das contribuições? Depois, pelo CARF, depois da decisão do STF? Pois bem, em 5 de fevereiro, o Supremo, ao concluir o julgamento dos aclaratórios, na ADI 4480, entendeu por não modular os efeitos da decisão, que considerou inconstitucional determinadas regras postas aí pela legislação ordinária para a concessão da imunidade tributária às entidades filantrópicas, especialmente aquelas que fixavam as contrapartidas necessárias à concessão do benefício. Pois bem, trata-se da última decisão proferida numa longa história judicial a respeito do usufruto da imunidade das contribuições, isenção, que já foram falados aqui pelos demais e que eu não vou repetir. Pois bem, então, o cerne da discussão hoje passa a ser o seguinte: as normas infraconstitucionais estariam em linha com o disposto na Carta Política ou na Constituição, ou iriam além dos poderes que lhe eram constitucionalmente concedidos? Então, esse foi a grande questão. Então, assim, após muitas discussões sobre o tema, inúmeras decisões e embargos opostos, inclusive naquele RE no 566-622, em sessão lá de 2019, o Supremo conclui que é constitucional o artigo 55, 2 da 8.212, e o tema 32 da repercussão geral deveria ser encarado da seguinte forma, que era: a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, contempladas pelo 195, parágrafo 7º, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem, por essas instituições, observadas. Parece que o que parecia uma tentativa de acalmar a situação foi mais confusão. Porque, assim, a lei complementar, da forma que estava, trazia uma grande confusão, se era compatível ou não com o 55. Pois bem, senhores, o que é no CARF aqui, especialmente o que nos interessa? No âmbito da terceira sessão do CARF, a matéria era costumeiramente resolvida de maneira desfavorável aí aos contribuintes, sob o entendimento de que, a isenção de entidades beneficentes ao pagamento de contribuições sociais estava condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos fixados em lei. Então, entendendo que, pela suficiência da lei ordinária, para que este fim, de forma que a ausência de SEBAS e o descumprimento de requisitos previstos no artigo 29 da 12.101 autorizavam o lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário. Em sessão
recente agora, de 2020, a terceira Câmara, aí da Câmara Superior, por meio de um acórdão aí específico, é o 93.010.974, ela reverte a jurisprudência favoravelmente aos contribuintes, concluindo pela inexigibilidade dos SEBAS para essas instituições que atendam os requisitos dispostos lá no CTN, não distribuir lucro, toda aquela questão, por entender que a legislação ordinária, isso em 2020, o CARF, exigia contrapartidas que iam além da sua competência. É importante mencionar, nesse caso concreto da Câmara Superior, existiu aqui diligências que ficou demonstrado ao longo do processo que o contribuinte cumpria todos os requisitos estabelecidos no CTN, muito embora não detivesse os SEBAS. Então, a grande questão é, será que uma formalidade excessiva pode desconstituir ou pode tirar, pode tributar uma empresa, uma instituição que lhe é tão cara para um país que tem uma Constituição dita social? O nosso país tem uma Constituição que tem direitos políticos e sociais enormes, um rol extenso, e vem um Robin Hood às avessas e tira aquilo com uma exigência que era absolutamente incerta. Ou seja, a empresa cumpria, a instituição cumpria todos os requisitos. Foi justamente essa distinção que o STF entendeu pela constitucionalidade do inciso 2 do artigo 55, visto que esse dispositivo, por si só, não impõe a exigência de contrapartidas específicas, isso no julgamento da ADI 4480, mas apenas exige que a entidade beneficente de assistência social seja portadora de certificado. Nesse sentido, ou nesse contexto, não há uma incompatibilidade entre essa conclusão e uma outra alcançada no Supremo, no sentido de que a lei complementar ela é uma forma exigível para definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Então, em tais casos, apenas será inconstitucional a exigência do SEBAS à medida que a sua concessão tenha sido indeferida em razão de exigência de contrapartidas que não encontrem respaldos lá no 14 do CTN. Mas não, senhores, em razão de inconstitucionalidade do disposto no inciso 2 do artigo 55 da 8.212, já declarado compatível com o texto da Constituição. Então, o Supremo, como já destacado por todos aqui, julga a ADI em 26 de 3 de 2020 e, analisando esse dispositivo da 12.101, conclui pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão somente de aspectos meramente procedimentais e pela inconstitucionalidade de outros, em especial daqueles que impunham contrapartidas específicas para o usufruto da imunidade, sem correspondência com a lei complementar. Essa decisão foi integrada pelo já falado aqui por todos, embargos de declaração, julgados em 2001, e desse último julgado, o que é possível trazer? Os dispositivos reconhecidos como inconstitucionais foram aqueles que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da imunidade, que não encontravam respaldo em lei complementar, mas não a exigência do SEBAS propriamente dito, o que poderá ser exigido desde que não esteja vinculado à exigência de tais contrapartidas. Nesse contexto, a decisão proferida na ADI também se apresenta absolutamente compatível em linha com o que foi decidido no RS 566-622. Pois bem, em que pese esse emaranhado de discussões aqui, nós temos um precedente e, muitas vezes,
confundindo que não apenas os contribuintes, mas como o próprio aplicador do direito, da análise conjunta dessa questão. Ou seja, será que é possível concluir que não é a exigência do SEBAS, enquanto aqui política pública, como muito bem falou a doutora Thais em um artigo, para a qual importa o controle das entidades beneficentes de assistência social, que são responsáveis pela difusão de acesso à educação, à saúde ou à assistência social. Em si, o que é inconstitucional? Mas sim a exigência de contrapartidas específicas para que o SEBAS seja concedido, face à necessidade de lei complementar sobre esse fim. E recentíssimo, e já caminhando para o fim aqui, em recentíssima decisão, a primeira turma da Câmara Superior, em acordo disponibilizado em 12 de 1 de 2022, por unanimidade do voto, manteve a exigência de pagamento de COFINS para o período em que a entidade não tinha o certificado. Ou seja, prevaleceu o entendimento de que julgados do Supremo sobre o tema não afastam a exigência, tá certo? O que o Supremo falou foi, não é exigência de SEBAS essa exigência de contrapartidas específicas para que o SEBAS seja concedido. Essa é a grande questão. Também nós tivemos um outro acordo importante, o 2202.009.105, disponibilizado em 25 de 1 de 2022, que fala exatamente nesse sentido. Entidades beneficentes de assistência social, imunidade, inobservância do parágrafo 1º, e aí ele fala que, conforme decidido pelo Supremo, aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária. Então, a inexistência do pedido obsta o reconhecimento da entidade como imune, já que não cumprido os requisitos aí do parágrafo 1º do artigo 55. Então, basicamente, isso é o que foi definido pelo Supremo, isso é o que trouxe hoje uma espécie de pacificação. O CARF, pelas decisões recentes agora de 2022, ele vem aplicando, como sempre o faz, em respeito às decisões do Supremo, vem aplicando todas as suas decisões e acaba, no meu sentir, pacificando, ou pelo menos sinalizando para o contribuinte o norte que nós teremos, porque assim, o precedente feito pelo Supremo deverá ser aplicado em respeito aí à redução da macrolitigância fiscal e pacificação social. Então, eu, mais uma vez aqui, pedindo desculpas por passar aí um pouquinho do meu tempo, doutor Marcelo, mas, mais uma vez, agradeço aí efusivamente o convite aqui de estar aí na Associação Paulista de Estudos Tributários, é uma honra, e devolvo a palavra aqui ao doutor Wesley Rocha. Pois bem, obrigado, doutor Tiago. Excelente exposição e posicionamento. Interessante que os expositores vêm uma linha de abordagem muito aprofundada, né? E aí se percebe muito que realmente existem algumas dúvidas nas suas aplicações no colegiado, como bem citado pela doutora Ana, que pode trazer também essas interpretações e inseguranças jurídicas, né? Mas vou passar rapidamente, então, a palavra à doutora Raquel, que faz parte da maior banca de advogados do Brasil, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, representa aqui os procuradores de forma, na verdade, científica, acadêmica, né? E que vai abordar dando a sua posição. Doutora Raquel, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Wesley. Bom dia aos colegas debatedores. Bom dia, doutor Tiago. Uma satisfação poder revê-lo depois de tanto tempo. Um bom dia a todos que nos assistem. Eu inicio aqui agradecendo o convite, né, para participar dessa nossa discussão. Fico muito satisfeita que lembraram de mim para falar de alguma coisa que além das stock options. Fiquei até emocionada com o convite. Espero, de alguma maneira, aqui poder contribuir para essa nossa discussão. Como já enfatizado por todos os que falaram antes de mim, esse é um tema muito importante, acho que é um dos temas mais relevantes no CARF atualmente.
é um tema que, apesar de contar com várias decisões recentes do Supremo, em ações objetivas, em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ainda gera no âmbito do CARF muitas discussões, são muitas as controvérsias que permanecem. Acho que a essa altura ninguém tem mais dúvida de que uma das grandes, se não a maior controvérsia delas, é a respeito da manutenção ou não da exigência do SEBAS após essas decisões do Supremo. A pergunta que fica é, após o julgamento das várias ADIs, 2028, 2036, 2228, 2621 e da 4480, assim como do recurso especial 56662, que foi submetido à sistemática da repercussão geral, se mantém ou não a exigência de que as entidades sejam portadoras do SEBAS. E o pano de fundo desses julgamentos do Supremo foi exatamente esse já mencionado, de determinar qual que é o estrutura legislativo que poderia legitimamente regulamentar essa imunidade do parágrafo 7º do artigo 195. E nesses julgamentos, o Supremo acabou afirmando um entendimento que já era de décadas. Se a gente for fazer um histórico das decisões do Supremo, em 81, o ministro Soares Munhoz já fazia distinção entre os dois campos de atuação legislativas possíveis no que diz respeito à regulamentação da imunidade. E o Supremo, nesses julgamentos mais recentes, reafirma esse entendimento, que já era um entendimento muito repetido naquele tribunal. Nós temos, então, dois campos. Um primeiro, que é o chamado, é um campo que diz respeito à demarcação do objeto da imunidade, a definição do que eles chamam muito nos julgados, repetem muito a expressão dos lindes objetivos da própria imunidade, do modo beneficente de atuação das entidades. E o que é isso? Isso é a definição de contrapartidas, estipulação de gratuidades, percentual de bolsa, determinação de como que tem que se dar a aplicação da renda e dos recursos dessas entidades. Este tipo de assunto, o Supremo reafirmou o entendimento de que só pode ser tratado realmente por lei complementar. Por outro lado, questões formais, procedimentais, que dizem respeito à constituição e ao funcionamento das entidades, esse é um tema que pode ser disciplinado por lei ordinária. Então, em suma, o que a gente tem? O que diga respeito a aspectos procedimentais, referência à certificação, fiscalização, controle administrativo, pode ser definido por lei ordinária. E o procedimento de certificação, que é o que estava lá previsto no 52, inciso 2 da Lei 8212, que também está previsto na lei, na 12101, e permanece também agora na Lei Complementar 187, esse procedimento de certificação é exatamente isso. Ele é um procedimento de habilitação em um órgão da administração pública com vistas a essa fiscalização e controle administrativo das entidades que pretendam usufruir da imunidade. A lei complementar está restrita realmente só ao modo, a definição desse modo beneficente de atuação. E ênfase, e essa ênfase é dada nos julgados do Supremo, é no que se refere à instituição de contrapartidas que essas instituições precisam observar. E aqui eu quero enfatizar muito isso. O artigo 55, inciso 2, ele é reconhecidamente constitucional. A certificação, o Supremo, nesses julgamentos, ele disse que a certificação pode ser feita por lei ordinária, e o fato é que ela pode e foi efetivamente exigida por lei ordinária. Não me parece que seja possível, sob pena de se acabar afastando a aplicação de uma norma que é constitucional, interpretar essas decisões do Supremo como sendo uma mera afirmação da possibilidade de tratar o tema por lei ordinária. O tema pode e foi tratado por lei ordinária numa disposição normativa considerada constitucional pelo Supremo. Da mesma maneira, é o que acontece com as previsões da Lei 10.101. Os artigos 1º, 29, caput e incisos são reconhecidamente constitucionais. De modo que a minha conclusão a respeito disso é que a certificação ela é um dever formal, ela tem que ser cumprida pelas entidades durante a sua constituição e o seu funcionamento. Ela tem que ser observada como uma condição prévia, formal, à fruição da imunidade. Sou certificado, daqui para frente, se cumprir os outros requisitos, eu estou apto a usufruir dessa imunidade. Eu trago, por exemplo, aqui para vocês um julgamento recente, de 2021, do próprio Supremo, de relatoria do ministro Lewandowski, que cuidava exatamente da necessidade da certificação. E nesse julgado, que foi no RE 131.6686, publicado em novembro de 2021, o ministro Lewandowski ele diz expressamente, ele cita, né, a tese relativa ao tema 32,
e fala o seguinte, olha só, decisão pela constitucionalidade da exigência do certificado de entidade beneficente de assistência social SEBAS por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido e acaba negando o provimento a esse agravo regimental que buscava o afastamento do SEBAS. Então, veja, no que eu diria que é uma interpretação autêntica, né, da própria corte, o certificado, ele permanece mantido e o Supremo considera que não há como afastá-lo. Para fazer o uso da imunidade, a entidade tem que ter passado por esse procedimento prévio de certificação. Hoje, os julgados mais recentes do CARF, os julgados que são posteriores aos embargos de declaração julgados pela ministra Rosa lá em 2019, eles me parece que se encaminham todos nesse sentido do que eu venho dizendo, no sentido da validade e da exigência realmente da certificação como um requisito prévio à fruição da imunidade. Com relação a esses julgados que o doutor Tiago até mencionou, da terceira turma da Câmara Superior, há um recente, né, de coisa de 2 semanas atrás, em que se afastou a exigência do SEBAS sob o argumento de que era suficiente o atendimento aos requisitos do artigo 14 para ter direito à imunidade. Me parece, esse acordo me parece que também não está ainda disponível, né, está pendente de publicação ainda, mas que é um acordo que, em alguma medida, acaba negando a aplicação a uma norma reconhecidamente constitucional e que talvez traga aí uma desobediência ao que foi decidido pelo Supremo. Foi suscitada naquele julgamento a aplicação do artigo 41 da Lei Complementar 187, mas, naquele caso concreto, o que existia era a discussão a respeito da existência ou não do SEBAS. Não, neste caso específico, que foi julgado agora mais recentemente pela terceira turma, não houve diligência, não houve comprovação de cumprimento dos requisitos do artigo 14. O que se fez parece que foi simplesmente afastar a exigência do SEBAS, o que não está consentâneo aqui com o que o Supremo resolveu. Mas vamos lá, afirmada essa necessidade do SEBAS, eu queria avançar um pouco aqui para um outro questionamento, uma outra coisa que eu vejo acontecer muito nos julgados da Câmara Superior, do CARF, que é o seguinte: existindo o SEBAS, se a entidade demonstra que tem SEBAS, isso é suficiente para que ela possa fruir da imunidade? A entidade demonstrando que tem SEBAS, não cabe mais nenhum tipo de análise? E essa é uma pergunta que, para ser respondida, a gente precisa dar um passo atrás e responder uma outra questão, que é saber se os requisitos para a fruição da imunidade, se eles são comprovados durante a análise do pedido de certificação postulado perante o Ministério Certificador. Se a gente olhar a Lei 12.101, ela diz lá no parágrafo 1º do artigo 21 que a entidade interessada ela tem que comprovar, tem que juntar junto com o seu requerimento todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos. Mas esse artigo, esse parágrafo, a gente tem que interpretá-lo dentro até da topografia que ele se encontra, que é da certificação. Quando essa lei, o artigo 21, parágrafo 1º, fala em documentos necessários à comprovação, ele está se referindo aos documentos necessários à certificação. As áreas técnicas dos ministérios não avaliam o cumprimento das determinações contidas no 14 ou as do 29, consideradas constitucionais pelo Supremo na ADI 4480. Essas são imposições que dizem respeito à própria fruição da imunidade, e a análise dessas questões ela é da competência da Receita Federal. Nunca teve no escopo da análise feita pelo Conselho Nacional da Assistência Social e depois pelos ministérios, perquirir investigar sobre remuneração de diretores, sobre distribuição de resultados, cumprimento de obrigações tributárias. O que se analisa para a certificação são outros requisitos. Então, quer fosse na sistemática da Lei 8.212, quer seja na sistemática da Lei 10.101, as entidades elas têm que obter o SEBAS, mas também precisam atender às obrigações do artigo 14. E falou-se aqui do parágrafo 1º do artigo 55, ele determinava à época que, além de obter a certificação, a entidade tinha que fazer um requerimento ao INSS que fazia o chamado ato declaratório de isenção. Esse artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 55, ele não foi objeto das ADIs, não foi objeto do recurso extraordinário, ele não foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E mais, esse é um artigo que não estipula nenhum requisito com relação ao modo beneficente de atuação.
de modo que a gente não pode aqui tratá-lo como um óbice ao usufruto dessa imunidade. Não existe articulação nesse parágrafo 1º de nenhuma condição material para o gozo da isenção. O que esse artigo determina é uma análise dos requisitos pelo INSS. Ela traz um aspecto procedimental, um procedimento de habilitação junto ao órgão da administração pública. Essa comparação do artigo 1º, do parágrafo 1º, com o artigo 31 da lei, não me parece muito acertada, na medida em que aqui a gente também não tem nenhum tipo de situação de termo inicial para o gozo dessa imunidade. Então, é um artigo que continua, que foi mantido pelo Supremo e que, sim, mantém uma exigência formal de habilitação que deve ser atendida pelas entidades que se pretendiam imunes naquela época. A Lei 12.101, ela aboliu essa figura da declaratória. A gente olhar o artigo 29, ele é expresso em dizer que a entidade certificada faz jus à isenção, e aqui é o importante, desde que atenda os requisitos que lá no 29 são enumerados e cujo apenas o inciso 6 é considerado inconstitucional pelo Supremo. Então, não me parece possível a afirmação, como eu tenho visto em algumas decisões, em alguns julgados do Conselho, no sentido de que, tendo SEBAS, isso já constitui uma prova total de atendimento aos requisitos para fluir a unidade, e que a fiscalização e que não precisa ser provado por parte do contribuinte, mas então, em conclusão, o que eu entendo? Que essa autofruição da imunidade, na vigência da 10.101, e a fruição da imunidade no artigo 55, na época da vigência da 12.101, elas são dependentes não só da existência dos SEBAS, mas do cumprimento dos outros requisitos, na época do 55, entre eles estava a necessidade de obtenção desse ato declaratório de isenção. Uma observação sobre essa dispensa, que foi mencionada pelo doutor Leonan, é que essa dispensa, ela menciona a comprovação dos requisitos do 14 por entidade certificada. Vejam que essa palavra aqui ela é fundamental, e ela mostra que não se dispensa em momento algum a obtenção dos SEBAS. A entidade que obteve os SEBAS e que cumpriu os requisitos do 14, havendo a prova nos autos disso, tudo bem, ok, a Fazenda não vai mais contestar se são esses os requisitos que precisam ser cumpridos. Eu acho que eu já estou aqui, talvez, estourando o meu tema, vou devolver a palavra, e aí, se outros temas surgirem, né, na fase dos debates, a gente retoma. Obrigada. E, doutora Raquel, muito obrigado, excelente exposição. Então, na visão aqui, nas exposições, e podemos concluir, né, que por esta visão, nós temos além da exigibilidade do SEBAS, teria, então, que cumprir, no entendimento da doutora Raquel, a exigibilidade do parágrafo 1º do artigo 55, que diz justamente que é feita aquela avaliação, né, pelo INSS, se está cumprida todos os requisitos do artigo 55, onde, numa etapa anterior, a entidade deveria ter apresentado, né, no órgão competente a solicitação de avaliação dos seus requisitos e contrapartidas, né? Então, uma das questões que a gente pode agora passar para os debates aqui, para as conversas posteriores, né? Podemos concluir, de tudo que foi exposto, que talvez os problemas surgem lá na origem, né? A origem que concede, né, o Constituinte, lá de 88, ele concede lá, no artigo 195, parágrafo 7º, né, uma isenção das contribuições para as seguridades sociais a essas entidades, né, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Quando nós falamos que a Constituição outorga uma isenção, na verdade, ela está outorgando, né, pelas diretrizes, né, do ordenamento jurídico brasileiro, uma imunidade e não isenção. Então, aí surgem as diversas colocações e que os debates que tiveram no Poder Judiciário. Dito isso, vamos passar, então,
aqui aos debates e alguma colocação que possa enriquecer ainda mais, né, a nossa apresentação. Os expositores colocaram com muita propriedade, né, as considerações. Parece-me que, pela interpretação aqui da doutora Raquel, o assunto estaria finalizado, né, com a decisão do STF. Ao que o doutor Tiago, parece-me que não teria finalizado de forma não, digamos, adequada, não é a palavra adequada, mas de forma a dar a melhor conclusão para que possamos ter uma segurança jurídica. O fato é que nós tivemos aí uma lei posterior, né, que, a partir da decisão do STF, e aí sim, né, se adequou a essas questões de exigibilidades que o STF colocou. Doutor Tiago, na sua visão, né, nós temos ainda um tempo aqui, o doutor Marcelo, por gentileza, nos guie e nos segure, né, porque aqui a gente vai acabar falando muito. Na sua visão, caberia, então, a interpretação do SEBAS na aplicabilidade lá da decisão do STF, seria suficiente essa decisão para estancar, né, essa interpretação, ou você acha que ainda pende de uma interpretação mais aprofundada do STF nesse sentido, levando em consideração a repercussão geral e que os embargos opostos pelo contribuinte foram considerados ali, digamos, legitimados e finalizados, né? O contribuinte solicitou a declaração também de inconstitucionalidade ou a revisão daquela decisão do inciso 2º do artigo 55. Você acha que ainda temos espaço para a abordagem dos contribuintes sobre esse tema ou finalizou essa questão? Doutor Wesley, eu acho que espaço até nós temos, viu? Contribuinte e a Fazenda Nacional também, eles são criativos, mas em linhas gerais, o que eu acho que se decidiu, tanto na ADI quanto no 566? Não é a exigência do SEBAS em si que é inconstitucional, concordando com a doutora Raquel, mas sim a exigência de contrapartidas específicas para que o SEBAS seja concedido. Não é que o contribuinte jamais vai ter o SEBAS e, o Supremo falou que não precisa ter o SEBAS. Não, o Supremo falou isso não. O Supremo falou que o SEBAS, a exigência do SEBAS, ela é devida. O que eu não posso ter é contrapartidas específicas para que ele seja concedido. Eu acho que o CARF, de forma muito ordeira, como sempre costuma ser, tem seguido essa posição. Em casos atípicos, nós temos aí, não tem SEBAS, mas ele teve diligência aqui falando que ele cumpria, e aí o que talvez a Raquel queira falar, como, olha, o SEBAS tem que ter, eu sei disso, mas se às vezes ele fez o requerimento junto ao órgão competente, ele cumpriu cegamente ali os requisitos do 14, ou seja, só essa exigência do SEBAS, ela não pode tirar a fruição dessa imunidade. O que eu estou falando é, você tem que ter o SEBAS? Tem. Agora, não pode ao contribuinte virar e falar assim, não quero nem saber de fazer o protocolo de SEBAS. Aí a Câmara Superior já falou, então, meu amigo, então não venha para cá não, que você vai pagar o seu tributo. E está certo a Câmara Superior. Agora, está certo o julgamento. Agora, o que não pode é, eu fiz o requerimento do SEBAS, e aí ficam me exigindo outras situações, sendo que eu cumpro exatamente o 14 do CTN. Então, repito, não é a exigência do SEBAS em si que é inconstitucional. Não, SEBAS, pessoal, é constitucional, mas sim a exigência de contrapartidas específicas para que o SEBAS seja concedido. Face a necessidade de lei complementar para esse tema. Penso dessa forma aí, com respeito aos colegas que pensam de forma aí diversa. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Doutor Marcelo, posso dar continuidade? Se você me permite, doutor Wesley. Sim, eu ia passar a palavra justamente para você, doutor Raquel. O que você acha dessa consideração do doutor Tiago Conde? Acho que tem ali uma posição polêmica também, né? Porque, levando em consideração que o doutor Tiago está fazendo a interpretação da própria decisão do STF, né? Veja só, temos
a mesma decisão com duas interpretações possíveis, diferentes, que não finalizou. Achávamos, volto a repetir, achávamos que, aqui falando, então, até como julgador, né, com a decisão do STF, em que os processos estavam suspensos, né, por determinação das normas jurídicas, estavam suspensos no cárcere de julgamento, achávamos que íamos ter acabou uma pá de cal no tema, né? Mas voltou, e aí nós temos essas duas posições possíveis a serem aplicadas. Repito, a maioria delas vem na convergência que a doutora Raquel vem colocando, né? Mas não são todas, e não são todos julgadores que pensam desta maneira, porque há essa possibilidade. Eu vou ter uma pergunta justamente em relação a isso para os dois conselheiros, mas eu passo a palavra para a doutora Raquel aqui, fazer o contraponto. Deixa eu só mandar um abraço para o meu amigo, doutor Moisés, que estava aí falando, doutor Moisés de Souza Carvalho, nosso ilustre chefe. Raquelzinha, vai lá. Obrigada, doutor Wesley, pela introdução. Pelo que eu estou entendendo aqui do que o Thiago disse, a gente está meio que fugindo, na verdade, nas nossas interpretações. O CEP permanece, a interpretação do Supremo é suficiente, sim, a respeito de quais requisitos a sociedade se observar. Dentre esses requisitos está o SEBAS. Mas o que acontece? Às vezes, a negativa da concessão do SEBAS se deu por uma fundamentação que foi julgada inconstitucional pelo Supremo. Nesse caso, o que se faz? A entidade não tem SEBAS, mas essa negativa de SEBAS ela veio baseada em uma exigência que o Supremo já disse que era inconstitucional. E agora me parece que essa solução veio dada já. A lei complementar termina por solucionar essa questão, porque lá no artigo 41 ela diz que, havendo fundamento que tenha sido, lançamento fundado em questão que tenha sido julgada inconstitucional pelo Supremo, esses autos de infração eles vão cair, ficam extintos os créditos tributários. Então, o SEBAS permanece, a exigência do SEBAS permanece, não só dela, mas também do cumprimento dos outros requisitos do artigo 14. Ter SEBAS não é suficiente, tem que ter SEBAS e cumprir os 14, mas se o SEBAS foi negado por algum motivo que o Supremo considerou inconstitucional, com base no 41, é possível que se reveja essa questão, mas uma preocupação que eu trago com relação a isso é de prova, de dilação probatória, de que se o PAF vai estar instruído de maneira suficiente, inclusive com o julgamento, com o processo de certificação, né, vindo lá dos ministérios, para que se possa, com segurança, aferir qual foi ou não o motivo que determinou o indeferimento desses SEBAS. Era isso, eu devolvi a palavra. Doutora Raquel, é interessante a posição. Claro que, levando em consideração essa interpretação, é uma posição, até, digamos assim, tranquila de se julgar. Eu falo aqui como julgador, mas, ao mesmo tempo, seguindo a questão do Código de Ética, né, do próprio CARF, não comentando a decisão, eu proferi um julgado, uma decisão, e lá fiz uma verdadeira exposição sobre o tema de mais ou menos uns 15 minutos, para aí direcionar aqui aos colegas conselheiros sobre a questão de que se o julgador estiver lá aplicando a decisão do STF, né, num quesito, digamos assim, na interpretação e na linha do Dr. Tiago, por exemplo, para dizer que o SEBAS ele é exigido, é declarado constitucional, mas quando o contribuinte protocola lá, né, ou protocolou, no caso, no passado, no órgão específico, para requerer a fruição do reconhecimento, né, dos requisitos para a entidade beneficente, se o julgador, e aqui eu faço a pergunta para os dois, se o julgador aplicar essa interpretação de que ele, né, o contribuinte, não tendo os SEBAS, mas tendo o protocolo, tendo a solicitação no órgão específico, ele não conseguindo, né, o deferimento em razão
de que deveria ter as contrapartidas, e aí decidida pelo STF por lei complementar. O julgador, nesse caso, se ele aplica essa interpretação e cancela a autuação, por exemplo, ele está incorrendo em alguma infringência da aplicabilidade da decisão do STF? Vocês acham que quando o julgador afasta não a exigibilidade dos SEVAs, mas a interpretação de que ele pode cancelar a autuação porque o contribuinte solicitou no órgão devido lá, mas não teve o deferimento e a Receita não reconheceu, obviamente, daí pelo parágrafo 1º do artigo 55, né, a Receita não reconheceu, poderia-se cancelar essa autuação, no caso, sem estar afetando e afastando uma decisão obrigatória a ser colocada no Conselho, em razão da decisão do STF, que os conselheiros poderiam nos expor sobre isso? Teriam alguma posição sobre isso? Wesley, deixa eu só colocar, doutor Wesley, um ponto dos contribuintes antes dos conselheiros, que a doutora Raquel falou, mas que é importante. Ela vira e fala assim, não teve diligência. Muitas vezes o contribuinte falta fazer uma penitência lá em Fátima, em Portugal, para que seja deferida uma diligência. Não é. Então, assim, não é simples assim, não. Nós comprovamos assim, está aqui o requisito do 14, cumprir todos os requisitos aqui. O fiscal fica calado, e aí depois vira assim, os documentos não foram aptos a comprovar. Pelo amor de Deus, você quer que eu faça o quê? Fumaça? Eu peço diligência, não tem diligência. Peço não sei o quê. Agora a diligência não vai poder saber se você cumpriu ou não na época. Gente, então me ensina. Porque depois é o venir contra factum próprio. Você não fez, então por isso eu não estou te dando. Mas eu pedi na época, não, mas agora não adianta fazer. Ora. Então, assim, só para esse ponto. Desculpe. Claro. Fica uma situação para o contribuinte realmente dificultosa, né, de interpretar. De que maneira eu posso cumprir a própria decisão do STF e a lei, né? Se no passado não me foi permitido cumprir alguns requisitos em razão da funcionalidade e formalidades, né, da própria lei, que foi considerada, na sua materialidade, aí sim, as contrapartidas inconstitucionais, se forem exigidas por lei ordinária. Mas, voltando à pergunta, vocês acham que o conselheiro, ao cancelar ou proferir essa autuação, ele estaria talvez descumprindo a própria decisão do STF, ou vocês acreditam que estaria aberto ainda a essa interpretação dada pelo contribuinte? Sei que é uma pergunta difícil, talvez, ou não, dependendo de como vocês considerarem. Mas o Leonan e a doutora Ana Cláudia poderiam, talvez, expor para nós aqui, se tiverem essa posição. Wesley, um primeiro esclarecimento é com relação ao próprio trânsito em julgado, né, da situação, que até hoje não teve o trânsito em julgado. O STF e o STJ, eles têm um posicionamento pacífico quanto à desnecessidade do trânsito julgado para aplicação de um tema julgado em sede de recurso repetitivo. Por outro lado, não tem nenhum dispositivo na lei dizendo quanto à necessidade ou desnecessidade do trânsito em julgado. Tem uma lacuna normativa, que até hoje não foi respondida. Quando tem uma lacuna normativa, a gente tem que fazer uma interpretação. E se os embargos de declaração, a princípio, eles não têm efeito suspensivo, então eu comungo do mesmo entendimento do STF e do STJ quanto à desnecessidade do trânsito em julgado para aplicação do tema. De toda forma, pensando na questão da segurança jurídica do contribuinte, e hoje o tanto de decisão diferente que está sendo proferida pelo CARF, talvez esses recursos poderiam estar sendo aguardados para julgamento. E por que eu digo isso? Até o regimento interno do CARF ser alterado em 2015, existia a possibilidade de sobrestamento. Depois, quando veio esse novo regimento interno, o CARF, agora com 2015, tiraram essa possibilidade do próprio CARF fazer o sobrestamento quando a matéria tivesse sobrestado no STF ou no STJ. No entanto, já teve situação em que o próprio STF determinou o sobrestamento dos feitos aqui no CARF com base no poder geral de cautela. Então, ainda que eu não tivesse um dispositivo que expressamente me permitisse fazer o sobrestamento do CARF, o STF tem sim um poder geral de cautela.
Então, seria até, talvez, de uma forma pacífica, uma necessidade para que as decisões viessem a serem iguais ou que o contribuinte tivesse mais segurança jurídica diante do julgamento dele aqui no CARF? Então, para mim, fica por aí aqui, o questionamento. Ok, doutor Leonan, alguma consideração? Sim, Wesley. É interessante esse ponto que a Ana Cláudia falou. Eu até diria que, pelo Poder Geral de Cautela, nesse caso específico do RS 566-622, que ainda não transitou em julgado, o terceiro embargo de declaração, o segundo do contribuinte, houve uma decisão do Supremo pedindo para o CAF suspender todos os processos. Todos os processos. Suspendeu, inclusive, cumpriu por longo tempo. E após o embargo de declaração da Procuradoria, o CAF deu um despacho, liberando os processos para julgamento. É interessante observar, é uma norma bem interna, mas os conselheiros têm um manual do conselheiro, que é uma norma cogente para os conselheiros, e lá diz que as decisões definitivas do STF ou do STJ só devem ser cumpridas com o trânsito em julgado. Não é isso que orienta o STF e o próprio STJ, mas o manual do conselheiro, que deve ser observado de forma obrigatória pelos conselheiros, diz que só deve ser observado com trânsito em julgado. Decisão definitiva. Esse é o primeiro ponto. Com relação a essas controvérsias do CAF, ainda existentes, me parece que até um pouco mais está começando a aparecer um pouco mais tranquila essa questão do SEBAS. Se você requerer o SEBAS, comprova que requereu, comprova que ele foi negado por condicionantes exigidas em lei ordinária, que, inclusive, foi declarada inconstitucional. Se você comprova toda essa vinculação, esse elo, você poderia fazer jus à imunidade, inclusive concedida com cancelamento no âmbito administrativo, no contencioso administrativo fiscal, se você tem todos esses reflexos. E, com certeza, uma forma de refletir isso seria a realização de uma diligência. Aí eu não vejo a questão do deferimento ou não, se é árduo ou não. Uma questão de política legislativa, se existisse no decreto de 2005, talvez fosse até enquanto os processos estiveram suspensos ali, poderia ter sido feita diligência em todos os processos, para ver o que atendia ou não ao artigo 14. Mas, enfim, é questão de política legislativa mesmo. O que é interessante ainda observar com relação ao parágrafo 1º, aí eu acho mais delicado, e ainda bem que está revogado o artigo 55, é que esses processos aonde, é engraçado até, esses processos aonde, me parece até um pouco mais tranquilo, de que houve requerimento de SEBAS, e houve a negativa de SEBAS, e houve a negativa por força de um requisito inconstitucional, inclusive tudo atestado. Com certeza não teve, por um pressuposto lógico, não teve o requerimento do parágrafo 1º. E aí se concederia, no âmbito do contencioso, se concederia, mas se o contribuinte comprova que tem o SEBAS, comprova que tem utilidade pública, comprova que cumpre todos os requisitos do artigo 14, mas não formulou o requerimento formal lá de isenção, ele estaria condicionado a não ter a imunidade. E eu acho que é um pouco isso que acaba tangenciando lá. E quando o Supremo julgou, pelo menos na primeira sentada, o 566-622, ainda que ele tenha declarado constitucional o SEBAS e não tenha feito pronunciamento específico sobre o parágrafo 1º, o fato concreto lá é que a entidade, sem o requerimento do parágrafo 1º, teve o cancelamento do auto de infração. Para mim, ainda é um pouco complexo essa situação do parágrafo 1º. Ainda bem que ela não adveio nas legislações posteriores a superada. Porque há aquela interpretação, né, que talvez o legislador ordinário não poderia se sobrepor à vontade que é do legislador constituinte, no caso de 88, que era conceder a imunidade, né? E aí cria-se vários requisitos e obstáculos, obviamente, necessários para a concessão dessa imunidade, porque a entidade beneficente tem que ter um requisito mínimo, né? Não é natureza
surgiu e já, né, de pronto, já tem a sua imunidade. Mas essa interpretação. Agora, é interessante, para finalizar aqui, nós vamos passar para as palavras finais, mas é interessante falar aqui em relação à questão que a Ana Cláudia comentou, decisão final, né, decisão definitiva, porque o regimento interno do CARF, no seu artigo 62, né, ele diz o seguinte: fica vedado aos conselheiros afastar a aplicabilidade ou deixar de observar tratado da Corte Nacional, lei e decreto fundamentado na inconstitucionalidade. E, inciso primeiro, que diz o seguinte, que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF, no caso, não é? Pois bem, o que seria, vejamos, não tem a palavra trânsito em julgado no próprio regimento, mas tem a decisão definitiva. E o que seria aquela decisão definitiva com a interpretação do próprio Código de Processo Civil, né? Seria por fim a uma das fases, né, considerada definitiva, resolve o mérito, ou terminativa, né? E nós teríamos a outra questão, que por alguma ausência de algum requisito processual não resolve o mérito. Então, a decisão definitiva seria a decisão preferida por meio de sentença ou acórdão, que no caso o STF teria esgotado a sua jurisdição, ainda que pendente de julgamento de uns embargos. Por exemplo, nós teríamos ali uma interpretação de uma decisão definitiva. Logo, o julgador tem a possibilidade de fazer a sua aplicabilidade com base no próprio regimento. Então, acho que é interessante abordar isso também, porque discutiu-se em algumas temáticas, em algumas turmas, sobre decisão definitiva, se estaria aplicado automaticamente, porque já houve uma decisão de um acórdão, de uma definição do STF, ou se os embargos possibilitaria ainda a não aplicabilidade dessa decisão definitiva. Então, aí pode ser, doutor Marcelo, um outro debate, um outro evento, para que possa se debruçar ainda mais sobre esses dois conceitos que são super importantes e que, às vezes, deixam também o julgador com algumas dúvidas de interpretação, mas que ele tem que decidir, tem que entregar uma decisão para os contribuintes e também para o próprio Estado que está litigando, né, naquela demanda. Vou passar aqui, então, as considerações finais. Foi um ótimo debate, ótimas exposições. Percebemos que, possivelmente, o tema ainda vai requerer mais aprofundamento de debates, de diálogos e de disputas, né, pelo que eu percebi, tanto no sistema administrativo como no Poder Judiciário. Mas vou passar aqui a palavra às considerações finais. Seguindo a ordem, eu não sei se o doutor Tiago vai precisar sair, eu vou passar ele à frente para que, caso ele precisar sair, fique à vontade, né? Parece-me que tem aí uma sustentação no STF a fazer pela OAB, e agradecemos desde já, doutor Tiago, a sua participação conosco aqui. Muito obrigado, então, a todos e a todas. Eu reforço aqui meus agradecimentos ao doutor Marcelo, doutor Wesley, parabenizo a APET, a CONCAF, aos meus colegas aqui, Raquel, Ana e o doutor Leonan, pelas exposições, e fico sempre aqui à disposição. Estar na APET é uma grande honra aqui para nós. Então, muito obrigado, tenham todos um bom dia. Perfeito, doutor Tiago. Vou passar, então, aqui a palavra ao doutor Leonan para suas considerações finais. Agradeço a todos, a minha prazerosa, é uma honra estar aqui com vocês. É isso, pessoal, a temática é bastante instigante e a gente, às vezes, sai com mais dúvidas e mais reflexões, e, no caso nosso aqui, acaba sendo um pouco do nosso dia a dia também, a gente está sempre sobre essas matérias, e desejo sucesso e um excelente dia a todos. Obrigado. Perfeito. Doutora Ana Cláudia, considerações finais? É só agradecer mesmo o convite para vir aqui conversar. Eu adoro falar desse tema, da imunidade das entidades beneficentes. Eu sei que o tema é bem extenso, né, que a gente poderia ficar aqui uma semana falando sobre ele, que não encerraria o julgamento. Até falar sobre as ADIs, a gente ficaria aqui um tempo infindável. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade e adorei ter ficado aqui com vocês amanhã. Muito obrigado. Doutora Raquel, suas considerações finais?
Mais uma vez, agradecer o convite, essa oportunidade de debate, ela é sempre muito rica, sempre muito válida. Ouvir a perspectiva do jogador, do contribuinte, da fazenda, nos enriquece demais. É um tema que, assim, eu no primeira preparação aqui para essa reunião, quando eu fui testar, tinha falado mais uma riqueza de assuntos que tem para serem debatidos, de modo que eu acho que se vocês resolverem fazer uma sessão, não vai faltar assunto, não vai faltar tema para a gente bater. E é isso, agradeço e parabéns mais uma vez pela escolha do tema. Muito obrigada. Pois bem, obrigado, doutora Raquel. Vou passar agora a palavra ao doutor Marcelo, não antes deixando de agradecer o espaço e essa parceria que estamos fazendo pela Concarf. E a dinâmica colocada aqui ela é muito interessante, porque muitas vezes temos eventos, lives, né, e palestras, muitas posições só dos contribuintes, né, e a ideia aqui é trazer também a posição da fazenda, de conselheiros também fazendários, porque enriquece ainda mais as posições e também faz compreender um pouco mais como a própria fazenda interpreta e vê, né, os dispositivos em questão dados pela STF. Obviamente, sabemos que a fazenda tem posições, digamos assim, favoráveis ao seu grande cliente, que é a fazenda nacional, e protege um bem maior que é o interesse público. Então, eu quero fazer essa ressalva, agradecer a participação da doutora Raquel, aqui conosco, participa ativamente nos processos do CARF, colaborando com o desfecho, né, para decisões mais adequadas. Lembrando que o CARF não dá decisão justa, né? Ele aplica a lei. A justiça e a decisão justa fica para o Poder Judiciário. Então, vou passar aqui a palavra ao doutor Marcelo, agradecendo a presença dos colegas conselheiros, integrantes da Concarf, e que possamos produzir cada vez mais conhecimento e enriquecimento para as pessoas que têm interesse aos temas que possam ser debatidos e colocados para julgamento. Doutor Marcelo, mais uma vez, um grande agradecimento e parabenizando os eventos que a PET vem realizando, que enriquecem ainda mais o nosso direito tributário, que não deixa de ser talvez um dos direitos mais complexos atualmente do sistema e ordenamento jurídico brasileiro. Doutor Marcelo, acho que ele caiu. Não sei se o doutor Marcelo ele deve ter caído, viu? Bem na hora que eu passei aqui, acho que ele fechou, caiu a janelinha dele aqui. De qualquer forma, voltou. Doutor Marcelo. Acho que o meu sinal caiu, não foi? Caiu, bem na hora. Caiu, mas eu voltei aqui. Olha só, pessoal, a reunião foi ótima, obrigado, aprendi muito. A gente teve um imprevisto no YouTube, que o YouTube caiu, mas a galera veio aqui para o Zoom, e essa reunião está toda sendo gravada, e agora à tarde o Tiago, que trabalha com a gente aqui, ele vai exportar essa reunião para o nosso canal da PET, que é muito... a maioria do pessoal assiste depois, ou seja, pouca gente vê aqui no ao vivo, a galera começa a assistir depois, à noite, de manhã, à tarde, no horário que eles têm tempo, final de semana, enfim. Então, vai entrar lá e quem não conseguiu ver ela toda vai ficar gravada, né, para a gente ter acesso. Quero agradecer imensamente todos vocês, o Wesley, a doutora Raquel, o Tiago Conde, a Ana Cláudia, o Leonan. Foi uma manhã de muito aprendizado, de muita discussão, e é muito legal isso, tanto para o fisco como para o contribuinte. Vão estudar o tema, entram lá na reunião, vão assistir, vão ver a posição da procuradoria, da procuradora como professora, claro, especialista na área, vão ver os argumentos do doutor Tiago, advogado, mas também está aqui como estudioso do direito tributário, como a conselheira Ana Cláudia, como o Leonan, e os comentários inteligentes e muito apropriados do Dr. Wesley. Obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.